Olá, bom dia a todos. Morning Call na parte de Equities, começando agora, dia 26 de janeiro de 2021. Ontem foi feriado, o aniversário da cidade de São Paulo, e acabou trazendo, entre aspas, uma proteção do que seria uma performance bastante fraca do nosso índice, né? Claro que naturalmente vai haver um acúmulo do que ocorreria ontem com o que vai ocorrer hoje, né? Com o que ocorreria exclusivamente na sessão de hoje. Não é porque a gente ficou com a bolsa fechada ontem que a gente se salvou por completo, mas adiou por um dia, né? O que seria um movimento bastante negativo da bolsa no cenário brasileiro. E bastante interessante, né? Como a gente vinha conversando na semana passada, a bolsa brasileira veio de 4 sessões consecutivas de queda, né? Na semana passada, então descolou da performance das bolsas globais. Vimos tanto o mercado asiático quanto os Estados Unidos baterem suas máximas históricas na semana passada. Entretanto, aqui a gente veio numa sequência expressiva de quedas, né, principalmente por conta daqueles fatores que a gente vinha conversando a respeito da preocupação quanto ao futuro do país, tanto em termos sanitários, com as dificuldades, né, de conseguir insumos para as vacinas e então iniciar uma vacinação mais forte, mas também a preocupação com essa demora quanto à vacinação pesando no lado econômico, né, seja na retomada por completo da atividade econômica, mas principalmente com a possibilidade da extensão de auxílios emergenciais. Os candidatos à presidência da Câmara, tanto o Arthur Lira quanto o Baleia Rossi falando, né, que da necessidade, de repente, de aprovação de um novo pacote de extensão do auxílio emergencial. E isso em um país que você tem grandes preocupações fiscais, né, um país que a gente não vê muita tranquilidade, digamos assim, quanto ao andamento de pautas reformistas, trouxe um mau humor, né? Então não é à toa que a gente viu essa inclinação também na curva de juros. O dólar estressou na sexta-feira, foi atingir quase o patamar de 5,50, né, novamente, subiu mais de 2%. E aqui não tem como fugir muito, né, desse mau humor, e que foi até acentuado com o noticiário de domingo, principalmente, tá? Eu vou falar, claro, um pouquinho mais sobre isso. Mas, de toda forma, então, a gente vinha numa sequência bastante pesada na semana passada, e ontem, se a bolsa tivesse aberta, teria caído também em torno de 1,1, 1,2. Lá fora, o dólar index, né, o DXY, subiu, então o dólar se valorizou contra a grande cesta de moedas, né, que possui o mundo versus o dólar. E, além disso, apesar de a gente ter acompanhado mais uma sessão positiva lá fora, né, tanto para o S&P quanto o Nasdaq, batendo as suas máximas históricas por mais uma sessão, o EWZ caiu 1,5%. Né? E por que o EWZ caiu 1,5% ontem lá fora? Todo esse viés negativo para o país que eu já citei, somado ao fato do presidente, né, o CEO da Eletrobras, o senhor Wilson Ferreira Júnior, ter pedido demissão. Ele pediu demissão, né, o comunicado saiu no domingo à noite. Ele citou motivos pessoais para sair, mas foi logo após as declarações vindas dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado, principalmente do Senado, né, o candidato Rodrigo Pacheco, tirando, entre aspas, a importância da privatização da Eletrobras, a Eletrobras que era o principal nome a ser privatizado nesse ano, né, pelas inúmeras declarações dadas pelo Paulo Guedes nos últimos meses. Nos últimos dias a gente já vinha vendo, né, o ministro de Minas e Energia, o senhor Bento Albuquerque, falando que talvez a privatização pudesse ficar para o segundo semestre desse ano. O mercado já tinha ficado um pouco ressabiado com essa história. Depois, Pacheco falou, né, que talvez a privatização da Eletrobras nem fosse necessária. Já trouxe um mau humor muito grande. E o Ferreira Júnior, que tinha sido contratado, né, ele foi contratado em 2016, quando o Temer era presidente, para fazer, né, uma reestruturação na empresa, buscar uma eficiência maior e preparar, né, toda a estrutura para uma privatização.
Ele olhou todo esse cenário, viu que a privatização talvez não fosse ter andamento e falou, bom, acredito eu, né? Bom, eu fiz o que dava para fazer aqui, privatização não vai ocorrer, tem uma ótima proposta da BR Distribuidora na mesa, vou embora. E foi. Ele provavelmente vai assumir como CEO da BRDT, tá? O que tudo indica é isso que deve acontecer. O mercado odiou essa notícia, foi uma notícia que pesou bastante na performance da Eletrobras lá fora, tá? Então caiu mais de 11%, 11,8% a Eletrobras listada nos Estados Unidos na sessão de ontem. Com certeza vai abrir com uma queda bastante expressiva aqui também na sessão de hoje. E agora, para que a gente consiga, né, entender um pouquinho mais do futuro da empresa e até manter uma recomendação mais assertiva para os papéis da companhia, vai ser super necessário ver, né, quem vai ser o próximo, ou quem vai ser o sucessor do Ferreira. E por que essa grande preocupação, né? Porque também a gente está num momento agora onde o governo está numa briga ferrenha, né, pela presidência da Câmara dos Deputados, mas vale ressaltar, não dá para o governo chegar e nomear uma pessoa X para, né, a presidência da Eletrobras. Por quê? Porque quem determina quem será o presidente é o Conselho. O que daria para o governo fazer é desinstituir todo o Conselho, nomear novas pessoas para que essas pessoas nomeiem um CEO, né, de acordo com o que o governo determinar. Mas isso seria um caos, tá? Isso destruiria as ações da Eletrobras. Eu acredito que deve vir algum nome do mercado mesmo e bola para frente, né? Mas a Eletrobras provavelmente vai demorar para conseguir então a sua privatização. E aí, né, vai pesar sobre o índice, as estatais vão continuar com mau humor, lembrando que a coisa de 2 semanas atrás já vínhamos observando um peso, né, para essas empresas. Então a Petrobras com uma performance negativa por conta, né, da possibilidade da greve dos caminhoneiros. Logo depois veio a possibilidade da demissão do CEO do Banco do Brasil, André Brandão, né? Ele também foi contratado para liderar esse ganho de eficiência do banco, fazer uma reestruturação, e logo na primeira intervenção que ele fez, que seria fechar algumas agências e implementar planos de demissões, saiu a notícia de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, queria o demitir, né? Porque foi uma medida um tanto quanto impopulista no momento em que está tendo essas eleições e que o governo tem olhado com muito carinho, né? Enfim, então as estatais estão pesadas, deve ter mais um dia bastante negativo por conta dessa ingerência pública, né, digamos assim. Lá fora, eu vou comentar um pouquinho sobre a sessão de ontem, né? Mas antes disso, fica bastante atento com o aumento dos casos de Covid no mercado asiático. Então acho que é bastante importante a gente continuar observando. Hong Kong começou a ter, né, implementações de novos isolamentos. Isso pode trazer um mau humor, tendo em vista que é o mercado que tem trazido, né, tem auxiliado o país a conseguir retomar sua atividade econômica, principalmente através das suas exportações de commodities, né? Então não é à toa que a gente viu o minério de ferro disparando há pouco tempo, papel e celulose, né, com reajustes recentes, ainda proteínas, grãos, que a gente exporta bastante para lá, enfim. Então ficar atento com esse aumento, pode trazer uma volatilidade pesada aí para a Bolsa Brasileira. Bom, falando um pouquinho de ontem, né, aqui a gente teve a Bolsa Brasileira ficou fechada, mas as bolsas internacionais abriram. Então o S&P subiu 0,36, Nasdaq 0,69, ambas as bolsas bateram suas máximas históricas. E o que motivou principalmente esse viés positivo não foi nem muito a extensão do pacote, a extensão não, a implementação do possível pacote de estímulo de Joe Biden na casa de 1,9 tri, na verdade, né? Foi mais uma expectativa pelos resultados das Big Techs, as companhias de tecnologia. A gente viu o Netflix divulgando os seus resultados na semana passada, bateu bastante consenso, subiu mais de 11% só no aftermarket, né, depois daquela divulgação. E hoje a gente tem então um resultado de Microsoft, amanhã nós temos de Apple e de Facebook. Então o mercado começa a criar uma expectativa elevada para esses resultados depois de ter, né, um primeiro resultado acima do consenso, que foi de Netflix.
E então trouxe esse bom humor para essas bolsas. Tá? A Moderna, também a farmacêutica Moderna, disparou mais de 12% na sessão após informar que acredita que sua vacina é eficaz contra as novas variantes da Covid, o que é notícia espetacular, né? Quando você para pensar sobre retomar a atividade global. Essas novas variantes têm sido a maior preocupação. E a notícia que temos então é que a vacina da Moderna pode conter sim, né, essas novas variantes. Bom, o petróleo sobe pela segunda sessão consecutiva nessa manhã, então subiu ontem 0,76 e hoje sobe 0,66, atingindo novamente o patamar acima dos 56 dólares o barril. E o minério de ferro realizou lucros, digamos assim, né, lá na China também, no porto de Qingdao, caiu mais de 2% nessa madrugada, fechando em 165 dólares a tonelada. Bom, esse viés mais negativo para o minério, acho que anda um pouquinho em linha também com o que eu disse sobre a aceleração dos casos de Covid no mercado asiático, tá? Então ficar atento a esse noticiário pode pesar. Bom, falei então, né, sobre Eletrobras, como a gente observou, né, a performance dos papéis lá fora, na sessão de ontem. A vacinação começa a acelerar um pouquinho aqui no Brasil, temos algumas notícias positivas. Até entrei no vacinômetro, que fica disponível no site do governo de São Paulo, mostrando que 150 mil pessoas já foram vacinadas por aqui, enquanto 650 mil pessoas foram vacinadas no país. Tá? Assim, número ainda pouco expressivo, né? Mas a aceleração é interessante. Outro estado que tem acelerado é o Rio de Janeiro, né? Então 150 mil pessoas foram vacinadas no estado de São Paulo, 100 mil no Rio, e aí o resto dividido pelos outros estados, tá? Bom, notícia que saiu hoje pela manhã, a Fiocruz parece que conseguiu fechar a aquisição de 10 a 15 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Essas vacinas devem chegar já em fevereiro, tá? Então a gente pode ter uma aceleração bastante positiva em termos de número de vacinas chegando nos próximos dias no país, ao passo também que aí eu já não sei, tá? Aí já é difícil, mas o governo federal disse que chegou num acordo com a China, enquanto o governo de São Paulo disse que, na verdade, foi o governo de São Paulo que chegou num acordo com a China, mas alguém aqui no Brasil chegou num acordo com a China para que liberassem os insumos para serem utilizados na Coronavac, tá? Então, são mais de 5 mil litros ali de insumos para serem utilizados como vacina aqui, né, da Coronavac, que já está sendo distribuída no país. Não sei quem conseguiu essa liberação, teve até uma briga ontem nas redes sociais entre Bolsonaro e Dória por conta disso, mas alguém conseguiu, isso que importa. Notícias corporativas. Banco do Brasil retoma processo de venda da BB-DTVM, era um processo que estava acontecendo, né, no começo do ano passado, antes da Covid chegar e destruir, né, a maioria desses processos. Fontes ouvidas pela Reuters falaram então que esse processo já estava retomado, mas o Banco do Brasil desmentiu também nesse feriado, tá? Então, talvez seja um processo que estejam voltando a falar sobre, mas não tenha tido um andamento tão forte assim, a ponto do Banco do Brasil confirmar esse boato. Outro boato que saiu, né, uma informação revelada pela coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi de que o Bradesco deve fazer uma proposta pela fatia do Banco do Brasil na Cielo. Tá? Então o Banco do Brasil ainda está estudando se desfazer da sua participação na Cielo, e caso isso ocorra, então o Bradesco deverá fazer uma oferta pela fatia do banco. Tá? Como eu disse, ainda são informações, né, trazidas pelo colunista, nada oficial. Bom, o fundo gerido pelo BTG Pactual e a Highline do Brasil apresentaram propostas vinculantes por 51% da Infraco, que é a empresa de fibra ótica da Oi. Ambas as propostas foram acima do valor mínimo, mas sem detalhes ainda quanto a valores, né? Então você não tem ainda, né, a informação completa. Você tem só que foi acima do valor mínimo e que ambas as empresas fizeram o leilão, então, né, ocorreu na sexta-feira. Bom, a Ômega Geração anunciou um novo follow-on, então follow-on agora na casa de 1 bilhão. Tem feito follow-ons, né, com muita frequência,
porque é uma companhia que está num processo de crescimento. Normalmente quando a gente fala de empresas do setor de utilities, a gente pensa em empresas, né, que pagam bons proventos, que não fazem grandes reinvestimentos, só investem nos seus próprios, né, em CAPEX, em renovação, né, da sua estrutura. Mas a Ômega não, a Ômega é uma empresa de geração de energia sustentável e é um mercado que tem crescido bastante, né? Então ela faz follow-on, faz uma aquisição, aí integra esse ativo, aí passa mais um tempo, faz outro follow-on e por aí vai, né? Então a Ômega anunciou mais um follow-on, dessa vez na casa de 1 bi. Certo? Vamos para outras notícias. Só deixa eu abrir aqui, que as outras notícias não deu tempo de eu colocar aqui no resuminho, que muita coisa acontece de manhã, fica puxado para conseguir organizar tudo. Bom, outra notícia de Eletrobras, pessoal, ela perdeu então, né, uma decisão judicial que já corria há mais de 30 anos, né, na justiça, e perdeu para a Gerdau, né, vai ter que pagar mais de 1 bi para a Gerdau por conta dessa decisão. Assim, claro que não dá para falar que é algo positivo, obviamente que não é, mas não é algo tão preocupante quanto a saída do nosso querido Wilson Ferreira Júnior. Por outro lado, olhando pelo lado positivo, né, pelo copo cheio, digamos assim, não é o meio copo vazio, o meio copo cheio, vamos olhar pelo meio copo cheio aqui, olhando pelo lado da BRDT, tá? Então, várias casas de research, né, dos grandes bancos já soltaram relatórios dizendo que, né, a chegada do Ferreira na BRDT deve auxiliar na obtenção de novas eficiências da empresa, né, repensar o espaço da BR no contexto de energia brasileiro, reinvenção, enfim. Então, Bradesco BBI já soltou nota aprovando a chegada de Ferreira, o Credit Suisse também, Morgan Stanley, enfim. Então, em linhas gerais, todo mundo ficou contente com a chegada desse nome tão expressivo, né, para a BR Distribuidora, enquanto a Eletrobras, nossa, deu um chute aqui na câmera, desculpa pessoal, a Eletrobras vai abrir provavelmente com um gap de queda bastante expressivo. Bom, Magazine Luiza, a controlada pela Magalu, né, Netshoes, fechou um acordo no fim de 2020 para encerrar uma ação coletiva nos Estados Unidos, em que era acusada por ex-acionistas de fazer declarações falsas e omitir informações no prospecto de sua oferta pública de ações em 2017. Então vai pagar coisa de 8 milhões de dólares, tá? É o equivalente a 9% do que a Magalu pagou na Netshoes. Sem grandes pesos também para Magalu no meu ponto de vista, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui super importante que eu não tenha comentado. Bom, o CSN Mineração divulgou dados, né, da oferta do segmento de mineração, algo que o mercado espera há mais de 15 anos, vai ocorrer, ao que tudo indica. Então, bom, a faixa indicativa ficará entre 8,50 e 11,35, a oferta da CS Mineração, que será listada sob o código CMIN3, tá? Então C de CSN e MIN de Mineração 3, vai compreender, né, distribuição primária de 161 milhões de ações e secundária inicialmente de 372 milhões de papéis, tá? Então, podemos dizer que é mais ou menos 1/4, né, distribuição primária e 3/4 de distribuição secundária. Lembrando que a CSN quer levantar esse capital para conseguir principalmente, né, desalavancar e focar na geração de caixa, algo que já há algum tempo, né, não consegue fazer, mas com um momento muito mais sólido para o setor de mineração fica mais fácil, né? Então, vendendo sua participação, um pedacinho da sua participação na CSN Mineração, só implica numa facilidade ainda maior, né, para conseguir realizar esse movimento. Bom, temos início de cobertura de Neogrid e Aeris. A XP iniciou, né, cobertura nas duas companhias. A Aeris com recomendação de compra preço-alvo em R$15 por ação, implica um potencial de alta de 21%. Credit Suisse iniciou cobertura nos papéis de Neogrid com recomendação de alto performance, que é compra também preço-alvo em R$14. Que mais, hein? Os analistas do Bradesco BBI cortaram para neutra a recomendação de Itaú Unibanco e Santander.
preço-alvo foi reduzido também, de Itaú estava em 37, foi para 33 e Santander foi de 47 para 44. Reduziu também o preço-alvo de Banco do Brasil de 47 para 44, tá? Então, redução e corte de recomendação para bancos vindo do Bradesco BBI. Só ver se tem mais alguma coisa aqui relevante. Eu acho que a gente abordou os principais tópicos, tá? Tenho quase certeza disso, mas vale a pena dar a última olhada. Bom, as ações da HBR Realty estreiam hoje na bolsa, né, após o IPO. Então hoje tem a estreia da HBR. A Aliança Sonae foi reiniciada como compra pelo Santander. BR Malls também como compra pelo Santander. Acho que é isso então, pessoal. Acho que a gente não tem mais outras grandes notícias. Vamos dar uma olhada então na abertura do índice futuro. Afinal, não faz sentido a gente terminar, né, o nosso call sem falar como que está a abertura. Muito provavelmente negativo, estou chutando, né? Mas com base em tudo que nós conversamos, né, não precisa ser muito inteligente para chegar nesse... Apesar que é muito melhor do que eu imaginava, pessoal. Muito melhor do que eu imaginava, tá? Então o índice futuro abriu em queda de apenas 0,25. Você pega o índice futuro, está sendo negociado agora 117.210 pontos. O Ibovespa fechou na sexta-feira em 117.380 pontos, um gap de 160 pontos. Então, feriado talvez tenha nos salvado de uma queda ainda maior, ao que tudo indica. Até porque o dólar também cai, né? O dólar, se tivesse bolsa ontem, o dólar teria se estressado ainda mais, mas abriu em queda de 0,5%, tá? Então o dólar sendo negociado futuro, né, a 5,44. Olha que maravilha! O Bovespa futuro nesse momento, 117.300, apenas 80 pontos de gap, 0,17 de queda. É isso, pessoal. O terror não se concluiu em um movimento tão negativo assim, né, nessa abertura, pelo menos por enquanto. Lembrando que nesse momento também tem que tomar um pouquinho de cautela, mas é uma sinalização já pra gente da abertura, né, como devemos ver, mas isso não quer dizer que a bolsa vai subir ou cair, nem nada, né? Ainda a liquidez é muito baixa nesse momento. Bom, vamos lá. Vamos pegar perguntas que vocês enviaram. Cogna está na carteira da Guide, vamos sofrer muito. Antônio, na verdade não está. Você pode procurar nas nossas carteiras, não está, Cogna. Essa dívida da Eletrobras com a Gerdau deve impactar ainda mais o preço ou deve abrir com isso precificado? Carlos, a abertura já vai ter precificado tudo, né? Não acho que é algo que... Quando sai esse tipo de notícia, a precificação vem no ato. Não é algo que demora aos poucos para ocorrer. Acho que o grande peso hoje, como eu disse, é a demissão do CEO, tá? Qual a recomendação para Sanepar, Rafael Rocha? A gente está ficando um pouquinho mais cautelosos quanto a Sanepar. Eu acho que as interferências do governo do Paraná sobre a empresa pesam bastante, até a mudança da indexação dos reajustes de IGPM para IPCA também nos preocupa, tá? Então, ficar um pouquinho atento a esse cenário. Acho que quem quer aproveitar a retomada do setor de saneamento, hoje Sabesp é o nome mais forte, tá? Sanepar eu acho que tomaria um pouquinho mais de cautela. Bom, é isso então. Perguntaram aqui também de Sanepar, mas já respondi. Então, essas são as principais notícias do dia, pessoal. Gostaria de agradecer muito a presença de todos, desejar uma ótima sessão, uma ótima semana. E estaremos de volta amanhã no Morning Call a partir das 8h45, né? O Beirute entra às 8h30. Valeu? Muito obrigado a todos então, um bom dia, até mais. Tchau, tchau.